Podia iniciar a minha exposição sem antes render uma homenagem especial, mais uma e sempre, ao professor Juarez Tavares, que é o coordenador desse evento e a quem me convidou diretamente para estar aqui. E o homenageio especialmente pela sua preocupação sobre a concepção crítica do direito penal. O professor Juarez Tavares materializa o ideal de um professor e o ideal de um penalista, né, que se posiciona criticamente acerca do ordenamento jurídico penal do seu Estado, apresentando uma resistência ativa e contínua sempre contra iniciativas autoritárias que acabam por afastar o direito penal da racionalidade e dos limites mínimos exigíveis no âmbito de um Estado democrático de direito. Por isso, merece homenagem de todos nós. Da mesma forma, nós devemos falar da valiosíssima herança deixada pelo professor Hassemer, que durante toda a carreira acadêmica e também como magistrado se dedicou a construir e a reafirmar parâmetros racionais para a intervenção penal, de modo a garantir não apenas a defesa da sociedade, mas, antes de tudo, a defesa dos cidadãos que compõem a sociedade. Bom, a mim me coube hoje trazer uma reflexão sobre a liberdade de expressão e as manifestações populares no âmbito democrático. E devo dizer que não há tema mais atual e nem mais preocupante, né, especificamente na nossa realidade brasileira, mas não apenas falando do cenário brasileiro. Né, é uma questão que hoje atinge de forma generalizada tantos outros estados, como a gente tem visto pelos meios de comunicação. Antes de mais nada, é importante que a gente se pergunte por que vem ocorrendo de forma cada vez mais frequente essas manifestações populares. Né? E esse parece ser um fenômeno crescente. Né? Manifestações que agregam milhares de participantes em todo o mundo, às vezes em locais distintos e simultaneamente, com o objetivo de reivindicar determinadas posturas do Estado, notadamente no que se refere aos direitos fundamentais e ao próprio desenvolvimento social. Para tentar responder essa pergunta, vale a pena uma primeira reflexão, uma reflexão introdutória sobre o próprio desenvolvimento dos Estados democráticos. E aí a ideia original de democracia, a democracia direta de Péricles, exercida diretamente pelos indivíduos por meio da discussão de ideias, foi, a partir da divisão de poderes de Montesquieu, com uma demanda iluminista, substituída pela democracia representativa. E isso acabou levando, logicamente, ao afastamento do cidadão em relação às discussões diretas relacionadas às políticas públicas e ao próprio Estado. Hoje, graças à tecnologia e graças a um muito maior acesso à informação, nós assistimos a um retorno, de certa forma, a uma ideia de democracia direta, na medida em que há uma cidadania mais informada, e, por isso, uma cidadania que legitimamente quer participar mais da vida pública, demanda mais ao Estado, exige mais do Estado. Esse verdadeiro movimento voltado a novas instituições públicas e políticas, que foi iniciado no final do século XX e é potencializado no século XXI, parece ser um caminho sem volta. Assim, a gente tem que tratar dessa nova realidade de uma sociedade mais participativa. E essa sociedade mais participativa, no contexto dessa realidade, produz mais conflitos. O interessante é ver que esses conflitos não representam, não têm que representar prejuízos no âmbito democrático. Na verdade, ao contrário. Né? Na verdade, os conflitos são fundamentais numa democracia, ainda que eles doam, né? Ainda que sejam difíceis. E é a partir dessa importância do conflito que nós devemos tratar essas novas realidades no âmbito do Estado, da sociedade e do direito. Então, é a partir dessa perspectiva do conflito e da democracia que eu vou tratar do tema, relacionando a essa realidade específica da sociedade brasileira atual. Em junho, a partir de junho do ano passado, o que nós assistimos foi a manifestações populares em diversas capitais do nosso país, no âmbito do denominado movimento Passe Livre, então, manifestações que inicialmente se voltaram contra o aumento de tarifas de ônibus, contra a privatização de empresas, portanto, a favor da estatização das empresas de transporte, a gratuidade do transporte público, e manifestações essas que logo assumiram uma maior expressão político-social. Né, passaram a contar com milhares de participantes correspondentes a distintos grupos da sociedade, e, mais do que isso, manifestações que
ganharam um objetivo ou demandas mais abrangentes, dirigidas, de um lado, a protestar contra os desvios da atuação da administração pública brasileira em geral, e, de outro lado, dirigidas à necessidade da concretização de tantos direitos fundamentais pelo Estado. Esses eventos públicos, a partir do ano passado, chamaram especial atenção de todos nós em razão dos confrontos havidos entre os seus participantes e a polícia. Confrontos que resultaram em centenas de prisões, que resultaram em grande quantidade de pessoas feridas por estilhaços de bombas de gás e de balas de borracha utilizadas pela repressão estatal. E, de fato, foram diversos os manifestantes presos, entre aspas, por averiguação, simplesmente em razão de estarem ali reunidos no ato de protesto, ou porque portavam vinagre ou máscaras, que é pretensamente meios para proteção contra os instrumentos utilizados pela representação policial. O fato é que esses confrontos levaram a uma indignação social diante da violência com a qual o Estado respondeu a essas manifestações populares. E isso levou à realização de uma série de atos públicos de solidariedade aos manifestantes. De outro lado, a despeito desse tratamento repressivo do Estado, ou eu ouso dizer, justamente em decorrência desse tratamento do Estado, nós assistimos à continuidade e ao crescimento das manifestações populares no Brasil. Agora, o que as autoridades públicas temem é que a Copa de 2004, a Copa do Mundo, se converta em um cenário propício para atos de protesto do povo brasileiro, voltados a mostrar a toda a comunidade internacional que, muito além das nossas belas mulatas e do nosso bom futebol, o Brasil tem uma série de dificuldades relacionadas à consolidação da democracia. Sobre isso, e sobre as manifestações populares no âmbito democrático, vale a pena a gente falar, um pouco da tolerância. Dizia Bobbio que a tolerância não tem que significar e não deve significar simplesmente suportar passivamente o erro do outro. A tolerância, no contexto democrático, assume outro sentido. Assume o sentido de um comportamento ativo, de confiança na racionalidade, na razão do outro. A partir da ideia de que o homem não apenas é capaz de se esforçar para alcançar seus próprios interesses, mas o homem também tem que ser capaz de considerar seus interesses à luz dos interesses dos outros. Daí surge democraticamente a necessidade de rechaçar a violência como único meio para obter o triunfo das próprias ideias. Isso significa tolerância, democraticamente. Então, a gente pode dizer que a legitimidade do modelo sociopolítico de um Estado democrático de direito não vem do mero reconhecimento constitucional. É muito mais profunda do que isso. A legitimidade vem, na verdade, de um consenso obtido a partir de uma longa experiência histórica que ressalta a necessidade de submeter o poder estatal a limites jurídicos que sejam democráticos, sem deixar de atribuir ao Estado a função de resolução de problemas sociais. Nesse contexto democrático, a importância dos interesses coletivos passa a ser considerada na medida da vinculação desses interesses à vida e ao desenvolvimento dos cidadãos. E essa concepção, que nós chamamos de concepção personalista do Estado democrático de direito, tem como reflexo imediato, necessário, o reconhecimento do pluralismo político. Vale dizer, e aí pluralismo que aparece como um dos fundamentos do Estado democrático, e que faz ou exige o respeito aos diferentes interesses e valorações no âmbito social, ainda que esses interesses e valores correspondam a grupos minoritários. E é nessa perspectiva que eu gostaria de trabalhar, então, com a importância da liberdade de expressão, que se desdobra atualmente, conforme a nossa Constituição, nos direitos fundamentais de reunião e de manifestação do pensamento, e que também são reconhecidos em inúmeros documentos internacionais ratificados pelo Brasil. É claro que toda essa positivação da liberdade de expressão, seja no cenário constitucional brasileiro, seja no cenário internacional, confere à liberdade de expressão garantias tão irrefutáveis a ponto de poder identificar essa liberdade com a própria ideia de democracia. E a ponto de poder dizer que as únicas hipóteses da restrição da liberdade ou suspensão, restrição ou suspensão da liberdade de expressão correspondem à vigência de um estado de defesa ou de um estado de sítio, quer dizer, de situações onde a gente tenha uma grave e reconhecida normalidade político-institucional. Quando a gente fala em liberdade de expressão, a gente tem que questionar qual é o núcleo dessa liberdade de expressão. Para que serve a liberdade de expressão? Claro que o núcleo
democraticamente, o núcleo da liberdade de expressão tem que corresponder às faculdades de reivindicar e de protestar, né? E nada mais justo. Se os objetivos, ou um dos objetivos da democracia é justamente a busca da formação social e da efetiva representação social, garantindo que os rumos do Estado acompanhem, portanto, as manifestações da soberania popular, as reivindicações sociais por mudança, mesmo quando essas reivindicações veiculem ideias que são contrárias à política de governo, não podem ser consideradas ilícitas, não perdem a sua licitude. Ao contrário, a contraposição a um discurso majoritário é o verdadeiro propósito da liberdade de expressão constitucionalmente garantida e identificada, então, como fundamento do Estado democrático de direito. Com isso, a gente pode concluir claramente que a liberdade de reunião e de manifestação e, em nível mais geral, a liberdade de expressão se relaciona necessariamente ao dissenso. E, de fato, não seria mesmo necessário consagrar aos cidadãos a liberdade de expressão para que eles dissessem meramente ou confirmassem meramente os interesses dominantes, né? Uma sociedade assim ideal de consenso nem sequer poderia ser considerada uma sociedade democrática. Nesse sentido, aliás, uma das mais marcantes características dos regimes ditatoriais é a busca de um consenso forçado a partir da criminalização da livre liberdade, da livre manifestação do pensamento. Daí a gente conclui que, no jogo democrático, ao contrário, o poder político tem que se submeter à razão, e não a razão ao poder. Sem a liberdade de expressão, não tem democracia. A democracia definha. E os mecanismos de controle e participação política dos cidadãos se tornam inoperantes, criando um campo fértil para o sistema autoritário. Mais do que isso, e no Brasil o que é mais grave, a imposição de um comportamento de subordinação, e historicamente nós brasileiros tivemos um comportamento de subordinação, mas a imposição desse comportamento de subordinação expressamente pelo Estado produz um perigoso efeito social dissuasório, que acaba por levar ao desaparecimento da capacidade de reflexão dos cidadãos. Tem razão, então, o Stuart Mill, quando acentua na sua obra que, na busca dos limites para a liberdade de expressão, não é a lei nem a autoridade que devem interferir, mas sim as próprias opiniões, as próprias ideias. E qual é o papel do Estado em relação à liberdade de expressão? O que deve ele fazer? Nós podemos dizer que nada adianta o reconhecimento constitucional de direitos fundamentais, dentre eles a liberdade de expressão, se o Estado não se encarrega de materializar esses direitos. Nesse sentido, um Estado que não garante liberdades individuais não pode pretender ser qualificado como Estado democrático de direito. Retomando a análise específica do tratamento estatal que se pretende conferir às manifestações populares no âmbito democrático, a gente tem que admitir, sim, que o exercício da liberdade de expressão, em suas diversas vertentes, é apto a provocar choques diversos com outros direitos. E não é fácil exercer a liberdade de expressão, não é? Porque nós somos levados a situações limítrofes que testam mesmo a própria capacidade do Estado de asseguramento da democracia. Em grandes capitais, como é o caso do Rio de Janeiro, como é o caso de São Paulo, nós temos expressivas dificuldades organizacionais, por exemplo. Não é? A começar da liberdade de trânsito das pessoas, o comércio, os distintos interesses e direitos individuais aí envolvidos, tudo isso podendo causar, se não adequadamente orientado, prejuízos de diversas naturezas e prejuízos mais ou menos graves. Ora, diante desses potenciais conflitos entre valores, entre interesses, entre liberdades fundamentais, o que cabe ao Estado é harmonizar de forma mais eficaz e democrática possível todos esses interesses. Se isso é assim, a gente pode concluir que a tutela efetiva das liberdades de reunião e de manifestação abrange não só um dever negativo do Estado, de não interferir no sentido de proibir o exercício dessas liberdades, mas envolve também, e por outro lado, um dever positivo do Estado, de interferir para proteger o exercício desse direito frente à intromissão de terceiros. Ou seja, a liberdade de expressão compreende a garantia que se demanda ao Estado de ser fruída regularmente, sem impedimento, sem perturbação. Esse é o papel do Estado em relação à liberdade de expressão. Não reprimir, mas incentivar, garantir o exercício. É evidente que
o exercício da liberdade de reunião e de manifestação não se confunde com a prática de abusos por qualquer indivíduo. E aí o limite objetivo aqui, para a valoração jurídica de comportamentos específicos nesse contexto, corresponde à afetação ilícita concreta de interesses de terceiros. Né? Aqueles que, sob pretexto de participação em manifestação popular, abusam da liberdade que é constitucionalmente garantida para praticarem atos de vandalismo, atos de depredação ou de violência contra terceiros, esses estão sujeitos às sanções penais correspondentes. E devo dizer que já existe direito penal para isso, para reprimir esse tipo de conduta. E essa intervenção penal, que é específica e excepcional, fundada na ideia de danosidade social concreta, não pode se confundir com a busca de vias formais para o estabelecimento de uma única ideologia, ainda que se acredite seja uma ideologia majoritária. O que nós temos no âmbito brasileiro atualmente? Nós temos um projeto de lei que eu qualifico como vergonhoso, o 499 de 2013, do Senado Federal, a tipificar pretensamente o terrorismo. Nós temos também a iniciativa legislativa no sentido de tipificar a chamada desordem pública. Nós temos, no próximo dia 28 deste mês, o Brasil envolvido, chamado, em uma reunião no âmbito da OEA para discutir o porquê desse tipo de tratamento estatal conferido às manifestações públicas, e nós temos hoje, formalmente, a Anistia Internacional, que lamenta a atuação do Brasil em relação aos últimos acontecimentos e ao que possivelmente virá neste ano. O que eu quero dizer a todos é que não adianta pretender utilizar o direito penal para desencorajar os cidadãos brasileiros para irem para as ruas. Isso por uma simples razão. Justamente porque o direito penal não serve para isso, o estabelecimento de uma norma penal nesse sentido não é apto a motivar ninguém ao seu cumprimento. Há tempos, a concepção formal motivadora das normas foi substituída pela consideração do seu sentido de determinação, aliado ao sentido de uma valoração. Por isso, a gente diz que as normas penais que não correspondem à valoração concreta de um interesse social fundamental não são capazes de determinar comportamentos concretos. Já advertiu o professor Hassemer que não é possível utilizar o direito penal como instrumento político de governo. E tentar agora impedir o exercício da liberdade de expressão no Brasil significa desconhecer todo o processo histórico de construção da democracia brasileira. De fato, e isso faz parte do conhecimento de todos nós, nos idos de 1984, a reunião de milhões de brasileiros nas praças públicas pelo Ulisses Guimarães e por Tancredo Neves, com o objetivo de reivindicar as eleições diretas, representou uma das maiores lições de exercício de democracia. Modificou os rumos mesmo do país, sem que, por isso, o regime militar, então vigente, tenha ousado sancionar criminalmente esta reunião, nos termos da Lei de Segurança Nacional. E estávamos em pleno regime militar. No início da semana passada, professor Maurício Dieter, dessa semana, nós discutimos, o professor Maurício, o professor Cristiano Fragoso e eu, sobre as palavras do Marx no capítulo 1º do 18 Brumário, né, quando ele afirma, lembrando Hegel, que todos os fatos e personagens de grande importância na história ocorrem duas vezes, a primeira como tragédia e a segunda como farsa. Se nós já tivemos no Brasil a tragédia, que foi a negação direta dos direitos fundamentais da democracia por regimes autoritários, agora parece que nós vivenciamos a farsa de uma democracia aparente. Que democracia é essa que pretende utilizar o direito penal para impedir o dissenso, o protesto? Parece que, ao contrário, diante do quadro que nós temos de enormes dificuldades e de desafios da nossa democracia, é necessário um incentivo contínuo ao debate, propiciando o atingimento de uma maturidade social que permita provocar o Estado a repensar seus objetivos e as suas estratégias. Objetivos esses que não podem ser dirigidos a si mesmo, a ele, Estado, mas sim aos indivíduos que compõem e conformam a sociedade. Eu termino dizendo que, para além de constituir medida contraproducente à concretização da democracia, a tentativa de selecionar para dentro do âmbito jurídico penal as manifestações populares por si mesmas se revela um caminho praticamente e pragmaticamente equivocado. Na medida em que essa seleção
significaria ou é apta a significar, a produzir e a reproduzir atos de violência generalizada. A intolerância estatal leva à tolerância policial. E a intolerância policial leva ao acirramento de conflitos e confrontos violentos. Melhor do que buscar limitar, portanto, ou reprimir o exercício das liberdades de reunião e de manifestação, é buscar orientá-los democraticamente, garantindo o mais pleno diálogo social. Voltando ao professor Hassemer, dizia ele acerca da política criminal que tanto a percepção social dos grandes problemas como as expectativas crescentes em direito penal parecem ser uma realidade sem retorno. Se isso é assim, não é razoável considerar que tal quadro seja irracional e que devamos nos conformar com uma postura ingênua de resistência. Uma política criminal racional não consiste, conforme o professor Hassemer, em estigmatizar como tal a irracionalidade e então ignorá-la, e sim em transformá-la em racionalidade. É papel do Estado, portanto, assegurar o direito de reunião, harmonizando esse direito democraticamente com outros direitos e liberdades. Pretender calar uma sociedade descontente, longe de resolver qualquer problema social, transporta esses problemas para uma dimensão ainda mais complexa, na qual a frustração e o descrédito nas instituições acabam se cristalizando em violência. Um importante e antigo reitor de uma universidade prestigiosa em espanhola já dizia: vencer não é convencer. Agradeço a paciência e a atenção de vocês. Obrigada.